Mas agora, meu querido Gabriel Bueno, vamos lá, bem amigos, falamos ao vivo, em definitiva, haja coração, é muita emoção. Olha só, o brasileiro mal respira e o combustível sobe de novo. Verdade. Com o cenário internacional pressionado e reflexos diretos no bolso, muita gente já sentiu a diferença na hora de abastecer, hein, meu? Tô sabendo. Ao mesmo tempo, a taxa de juros dá sinais de queda, mas será que isso realmente ajuda no dia a dia, hein? Para explicar esse cenário e traduzir o economês da vida real, a gente conversa com ela, economista, conferencista emérita da Escola Superior de Guerra. Vem pra cá, Alexandra Cabrini! Haja coração! Essa fera aí, meu! Muito emoção. Seja bem-vinda, conferencista emérita da Escola Superior de Guerra. O que é isso? Eu sou o professor. Bom, primeiro, boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. É uma felicidade. Dizer que é uma honra, eu acho que já é um clichê, né? Mas eu sempre aquece o coração quando vocês convidam e saber que a gente pode contribuir um pouquinho para desmistificar esse assunto tão complicado, mas tão real no nosso dia a dia, que é a economia. Cara, e a doutora, ela tem uma voz daquela... Laura Miller, né, cara? Pode ver, cara. Igualzinho. Parece que ela vai fazer uma pergunta. Tem um amigo meu, mas a voz é muito igual da Laura Miller. Não, eu não posso passar trote. Cara, olha. Se eu quisesse passar trote na vida, seria um fiasco, porque eu falo a pessoa já diz Alexandra, então... Alexandra. Não, e a gente fica muito feliz quando a professora Alexandra vem aqui. Ela é lá da Uninter, um abraço para a Uninter, né? Que cedeu gentilmente aqui o tempo da professora tá no boa, porque ela fala sobre economia, isso mesmo, né? De um jeito, vamos dizer assim, prático, que todo mundo entende, né? Uma praticidade ali que vem a explicação e a gente sabe o que é o que, né? Então é bacana quando a professora vem aqui. A gente fica muito feliz, viu, professora? A honra é nossa. É nossa. É uma preocupação nossa na Uninter sempre procurar desmistificar a economia e fazer com que, além, claro, que os alunos aprendam com profundidade, mas também sejam capazes de transmitir para suas famílias e tomarem boas decisões. Eu acho que isso é o mais importante. Você ter acesso às informações para você poder tomar boas decisões. E como o dinheiro não aceita desaforo, é bom estar informado, é bom saber o que está acontecendo. Ou pelo menos também saber que às vezes a gente não tem muito como prever o futuro, como nesse momento agora, com um conflito, com problemas mundiais aí. Então, já aproveitando que você deu o gancho, já vou querer saber dessa situação, porque essa semana todo mundo acordando com os cabelos em pé, se abastece, se enche o tanque, se não enche, se vai ter greve dos caminhoneiros porque o diesel vai aumentar, já aumentou, se vai aumentar mais ainda. Por que tá acontecendo essa alta tão rápida dos combustíveis, professora? Na realidade, nós temos um conflito acontecendo nos países do Oriente Médio, né? Principalmente entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. E o que aconteceu com o Irã? O Irã bloqueou o Estreito de Hormuz, por onde passam os navios com petróleo. Existe uma série de ataques que estão acontecendo, toda a parte de oferta de petróleo está prejudicada e a gente as pessoas acham, isso não me afeta porque eu não tenho carro. Não, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o petróleo não é só o combustível, não é só o diesel, a gente vai falar sobre isso, mas, por exemplo, se você acorda de manhã e escova o seu dente, tem petróleo. Se você come iogurte, você toma iogurte, você come uma gelatina, você come cereais matinais, tem petróleo. Na roupa que você está vestindo, tem petróleo. Nos cosméticos que você está usando, tem petróleo. Nos móveis, nas cortinas da sua casa, tem petróleo. Ou seja, fertilizantes, combustíveis, tudo. Nós somos uma economia à base de petróleo. Então, tudo acaba sendo afetado. No caso dos combustíveis, nós temos aí a alta do diesel, mas como foi dito, nós tivemos notícia boa. Houve uma redução a zero dos impostos federais para o diesel. E o governo tem pedido para que os estados também trabalhem essa questão do ICMS. O diesel transporta a comida para sua casa. Verdade. O diesel transporta os produtos para sua casa. Então, é um momento que nós temos uma inflação a caminho.
Se você puder encher o seu carro, ok. Mas eu também aconselho guardar o dinheiro, porque a gente não sabe o que vem por aí em termos de conflito mundial. Mas aí... Ô, presidente! Olá, presidente! Você tava quietinho. Mas o assunto que me pertence ao nosso governo, eu quero falar, quero explanar. Sabe, eu acho que nos últimos anos, professora, doutora emérita, nós fizemos muito para esse país e nós buscamos sempre algo diferente para esse país. Agora chegou a hora dos governadores tomar tenência, como nós falamos lá no Nordeste, em relação, porque foi repassado. Então, de repente, o governador lá de Santa Catarina, o Paraná, eu sei que vai fazer, porque o Paraná é maravilhoso, o Ratinho Júnior, melhor que tem. Mas os outros estados, sabe, se não repassar, a culpa não é nossa, porque nós fizemos essa isenção, não é mesmo? Na realidade, é mais ou menos por aí, né? Obrigado, pelo menos mais ou menos eu ganhei um pouco. Mais ou menos, porque o que acontece? Qual é o medo que se tem dentro da economia? A gente chegar, isso não é só um medo brasileiro, isso é um medo mundial. É a gente chegar numa situação, parece um palavrão, na realidade ele é muito pior. Você viver isso do que a própria palavra, se chama estagflação, né? Você entende o quê? Que se há uma procura muito grande por um produto, o preço dele sobe. Mas quando você tem uma crise econômica no Brasil, ou nesse caso, como a gente tem em vários lugares do mundo, por conta de um insumo que é necessário para toda a nossa vida, o que o primeiro empresário faz? Ele começa a segurar o dinheiro, ele começa a não produzir, mas... se ele não está produzindo, se ele não está colocando produto, por que o preço está subindo? Porque a inflação também deriva de expectativas. A economia lida com planejamento, lida com certezas, expectativas positivas. Qualquer coisa que sai disso, a gente tem o repasse para o preço. Aí começa o dono da padaria a repassar, o dono da banca de jornal a repassar, o supermercado a repassar, e a gente começa a ter um aumento contínuo de preço, que é a inflação, com queda na produção. Ou seja, a gente tem estagnação, que é uma das piores crises da economia. Meu Deus do céu. O governo tá correndo aí para que os governadores, né? O governo federal tá correndo para que os governadores de cada estado façam a redução do CMS, né? Até mesmo a renúncia ali, né? Para dar uma boa baixada, né, professora? Exatamente, quer dizer, na realidade, eu sempre costumo dizer assim, tempos de muita paz, muitos anos, muitas décadas, criam gerações fracas. Isso não sou eu que falo, isso é falado ao longo das décadas. A partir do momento em que você começa a ter um conflito, as pessoas começam a entender o que de fato é necessário, né? É claro que eu posso estar falando um certo sonho pessoal, mas o ideal é a gente pensar independentemente da visão ideológica, a gente pensar em prol do país, em prol da sociedade. Então, realmente há essa busca por você entender a necessidade, porque a população está sendo afetada, a inflação está voltando por conta dessas questões mundiais, e aí, claro, cada um contribui de alguma maneira, cada estado contribui de alguma maneira, reduzindo os impostos, reduzindo o ICMS em relação ao diesel, que é tão importante. Mas a nossa produção é boa também, né, professora? Sim. É muito boa, né? Em relação a, a gente não precisa se preocupar tanto como tem outros países que realmente importam. A gente chega a exportar, o Brasil chega a exportar. Não, nós temos em termos de petróleo, nós temos uma produção muito boa de petróleo bruto. Mas o que acontece? As nossas refinarias, elas estão preparadas para fazer todo o processo do petróleo mais fino, né? E aí nós não temos esse petróleo aqui. Não atende às nossas necessidades. Entendi. Por isso, ao mesmo tempo que a gente produz, a gente também importa esse petróleo. E se o petróleo não chega porque o principal canal está bloqueado, a gente começa a ter falta e isso acaba sendo repassado, sim, para a economia, infelizmente, para a vida diária. Porque lá no Estreito de Hormuz, passa, que tá sendo sempre noticiado ali, né? São dados, creio eu, né, reais, que 20% do petrólio do mundo passa naquele estreito ali, né? Sim, exatamente. Isso é largar, né? É que o Brasil, o problema é não refinar ali, né? Esse Não é um refinar. grande problema do Brasil até aí. Passa governo, não adianta a gente ser você é de um lado ou de outro, você é fã de tal político. Todos que passaram até o Exatamente. momento
ninguém se preocupou em instituir isso no Brasil, né, professora? Não fez, não. Eu costumo dizer que, assim, não é só a questão do refinar. Nós falamos tanto em sustentabilidade, falamos que seriam necessários 5 planetas Terra, caso todos nós consumíssemos que nem os dos Estados Unidos. Mas a chave é você exatamente começar a olhar energias renováveis, começar a olhar exatamente o que o Brasil poderia fazer e ser totalmente autossuficiente. Paralelamente à questão do diesel, há também uma proposta de inserir no diesel 17% de biodiesel. Gente, o biodiesel tem tudo para ser o ouro brasileiro. Por quê? Porque ele é produzido a partir, por exemplo, de plantas oleaginosas. Então você consegue ter produção no inverno de determinado tipo de planta oleaginosa, por exemplo, nabo forrageiro. No verão você pode plantar girassol. Além da beleza, você tem toda a parte das oleaginosas. Olha. E produzir 100% um produto nosso, o biodiesel. Ou seja, e reduzir a dependência. Eu acho que este é o ponto. Quando a gente também entra naquela discussão, será que o Trump tá certo ou será que o Trump não tá? Eu acho que a gente ganha mais tempo se a gente buscar alternativas nossas. Como a gente vencer esse ou aquele problema. Mas você também, tem gente que fala, né? Você pode aprender pelo amor ou pela dor. Tempos de conflito, tempos de guerra, as pessoas aprendem muito mais rápido. Por quê? Porque aprendem pela dor. Olha só, hein, professor? É verdade. Aí, professor. Pergunta, Lela Matos. Enfim, felizmente não estamos caminhando, não temos projetos duradouros, né? Dessas coisas pra gente ficar independente, digamos assim. Mas... Ele anotou aí, né, presidente? Mas ele vai plantar um girassol lá na pá. Inclusive pro Nordeste dele é muito interessante. Você pode garantir a autossuficiência de famílias. Olha. Né, através da produção do biodiesel. Teve um tiozinho que furou o quintal, achou petróleo, não teve? Achou petróleo, ele não esperava. Né? Olha só que bom, né? Que sortudo, né? Já mandou um drone. Tá, mas tem alguma coisa assim que possa acontecer, alguma coisa que a comunidade dos economistas está esperando, digamos assim, para termos boas notícias, sei lá, o Trump ou, sei lá, o Trump terminar de bombardear o Irã ou a OTAN se envolver, o que poderia acontecer que seria um bom sinal para o resto do mundo economicamente? Olha, eu não sei se é um bom sinal, mas na tarde de hoje, o Netanyahu acabou de dizer que a guerra vai durar pouco. Ele não tinha morrido? Eu não sei se é um... O Netanyahu não tinha morrido? Eu não sei se é um bom sinal. Foi qual é o sinal que você está esperando nessa linha. Mas se a gente olhar, por exemplo, isso foi dito por ele, mas a minha sensação é que tudo que a gente falar vai um pouquinho pro terreno da especulação. Sim. O próprio Fed, né, o Fed não alterou os juros americanos, porque exatamente a questão é esperar para ver, não tomar nenhuma ação precipitada. Eles não alteraram. Então, assim, se eles estão em compasso de espera, que tem acesso a tanta informação privilegiada, eu acho que, assim, qualquer avaliação, a gente, claro, faz especulações, é importante deixar os nossos ouvintes cientes dos diferentes cenários, mas eu acho que afirmar qualquer coisa nesse momento é um pouco difícil da gente ir por alguma linha. E pra quem tem um dinheirinho guardadinho, um capilé. Comprar dólar, alguma coisa assim, tem alguma coisa que possa ser feita pra tentar ter um pouquinho de segurança. Petróleo estraga? Não. Comprar barril de petróleo, né? Petróleo pra ter em casa. Petróleo, Mário Celso. Comprar o petróleo estraga pra ter barril em casa. Eu posso me arrepender da palavra que eu vou falar aqui agora, mas acho que eu tô levantando a bola pra vocês. A gente vive num mundo VUCA. O mundo VUCA. O que seria o mundo VUCA? Ele é volátil, incerto, tá? É ambíguo. Eu tenho umbigo. Tá? Então é volátil, incerto, ele é ambíguo, né? Então, assim, dentro desse processo, eu acho que a primeira coisa, você tem um dinheirinho, eu acho que você falou muito bem, é guardar. Né? Porque em tempos de incerteza, a gente não sabe para onde vai. Os preços podem subir no primeiro momento, depois no segundo momento a gente espera que eles tenham uma retrocedida ou estabilizem, mas
Primeiro, aquele correntista que é a maior base da população brasileira, que tem aquele dinheirinho pequeno. Por mais que não renda, assim, algo absurdo, a poupança ainda é interessante para correntistas pequenos. Por quê? Porque não paga imposto de renda. Exatamente. Então, deixar na poupança, aquele correntista que tem um pouquinho de dinheiro, eu sempre costumo dizer, poupar é uma questão de hábito, gente. Se a gente começar com R$2 por dia, no final de um ano, a gente tem mais do que R$700. É melhor ter na sua conta R$700 do que tá devendo R$700. Com certeza. Parece que ela foi comigo na caixa. Viu? Isso é a primeira coisa. Então, a poupança é interessante. Num segundo momento, se ele já começar, porque o poupar e o investir demanda, gente, também um pouquinho de trabalho. Você começar a entender quais são os diferentes ativos e começar a entender quanto que você vai eventualmente pagar ou não de imposto. Comprar $1 é bom, mas não ficar, o que eu falo, pega uma parte do dinheiro, deixa na poupança. Outra parte do dinheiro pode comprar o dólar. Se você já for um pouco mais avançado, já entendeu um pouquinho mais e tiver uma propensão ao risco, por exemplo, não querer cortar os pulsos cada vez que a bolsa cai, né? Você pode também, quem sabe, investir. Não precisa de muito, escolhendo ações confiáveis, ações, por exemplo, que pagam bons dividendos. E o que é o dividendo? É uma renda que você vai receber em função de você ter aquele papel. Ações que têm bons projetos, empresas que têm bons projetos, você pode pegar um pouquinho também. Gente, investir em bolsa não precisa ser milionário, não. Você consegue bons ativos com um valor que não é nada de fora do comum e você consegue ter um bom retorno disso, sim. Olha aí. Não, inclusive... eu ia comprar euro, mas não deu certo. Ah, não deu? E tá 6 pila, não tinha. É que dizem muito, professor, não sei se isso é uma verdade, que em tempos de guerra, o melhor investimento é ouro, né? Exatamente, eu ia falar isso agora. Quer dizer, na realidade... ouro, Por que o dólar tá subindo? Vamos começar a entender também. Num momento de incerteza, você vai para moedas que te trazem uma garantia maior, né? Onde você, por exemplo, confia que aquela economia não vai pro buraco no caso de uma crise. Então, por isso que o dólar tem uma liquidez, por isso que as pessoas buscam esse tipo de ativo. Mas o que acontece? Se você chegar, o que a gente não espera, mas num conflito mundial, ainda bem que tá gravado, né? Eu não quero ser uma arauto, né, do apocalipse, né? Mas no dia de hoje, países da Europa e o Japão disseram que vão apoiar o Trump na liberação do Estreito de Hormuz. Tá? O que também é muito justo, porque eles foram ajudados no passado, então, né, também eles foram chamados de ingratos e é uma verdade, tá? Mas eles já assinaram um documento que vão apoiar os Estados Unidos no Estreito de Hormuz. Não quero dizer que isso é uma guerra mundial, mas tem todo o combustível para se transformar, infelizmente, tá? Mas vamos fazer um cenário de que realmente a gente tenha um conflito mundial, como foi na Segunda Guerra Mundial. Caramba, o dinheiro perde totalmente o valor. Quando a Alemanha saiu do pós-guerra, você precisava de 2 carrinhos de mão de dinheiro para comprar um pãozinho francês. Ou seja, você não vai pegar, peraí, seu padeiro, eu vou pegar um carrinho, né? Vou levar até a padaria, vou buscar em casa o segundo para comprar um pãozinho francês. Então, o dinheiro perde completamente, o ouro é que ganha o espaço e a gente retorna, ainda que momentaneamente, a uma situação que a gente acha que é do passado, mas não é, que é a economia de escambo. Economia de escambo é o quê? Economia de troca, porque o dinheiro já não vale mais nada. Esse dinheiro vira papel de parede, vira fogueirinha para você se aquecer no inverno. E aí, aos poucos, o sistema começa a retomar. Mas são situações que a gente espera que a economia e os países não cheguem, né? A gente espera que se resolva. Como o dinheiro sempre fala mais alto, eu tenho esperança que a gente consiga chegar num acordo e terminar realmente esse conflito rapidamente. E tomara, né? Porque o problema de tudo, né? Pode ser ali que Estreito de Hormuz fique parado, fique bloqueado mais um período, mas o problema são a infraestrutura, né, professora? Os ataques que hoje, né, de manhã, né, aconteceram, para reconstruir tudo aquilo, né? As plantas ali, né? É com muito certeza. Difícil, né? Não, e a gente fala assim, o próprio Estreito de Hormuz, né? Na hora em que ele tá bloqueado, ele leva uma outra configuração. Eu acho que todos nós precisamos entender
que quando o Trump faz as ações dele, ele está privilegiando o quê? Os Estados Unidos. Existe uma máxima dentro dos Estados Unidos que eu acho que todos os países deviam adotar para si. Por exemplo, os Estados Unidos, America first, América em primeiro lugar. Né? Ele não está errado. Cada país tem que olhar para si e estar em primeiro lugar. Quando ele agora, né, o Estreito de Hormuz está bloqueado, o que ele faz? Ele autoriza o petróleo que está no oceano do Irã, que tinha sanções, ele autoriza ser utilizado, ou seja, suspende temporariamente as sanções contra o Irã, e também concorda que compre esse petróleo da Rússia. Por quê? Porque isso está trazendo problemas para a economia americana. Se não tiver o petróleo, o que vai acontecer dentro dos Estados Unidos? Inflação. E eles não querem inflação. E aí o que ele faz? Ele libera as sanções em nome da economia americana. Eu acho que isso que o ouvinte precisa entender. Inclusive a Rússia, nesse momento, está se dando super bem, porque todas as sanções, né, que você comentou, foram retiradas. O que estava já em trânsito está sendo vendido e a Rússia ganhando muito dinheiro em cima. Né? Eu não quero que as pessoas fiquem com raiva dos economistas, né? Mas existe uma das primeiras coisas que eu aprendi lá quando eu tinha meus 18 anos, ou seja, 100 anos atrás, né? Na faculdade de economia, que o mercado não tem ética, ele é impessoal. Então, em nome do dinheiro, vale liberar a sanção da Rússia, mesmo que eu tenha certeza que isso vai intensificar a guerra na Ucrânia. Vale liberar a sanção do Irã, porque ali tem petróleo em jogo. E antes o mundo colapsar e a economia americana colapsar, e mesmo aquelas pessoas que defendem morte aos Estados Unidos, é melhor que os Estados Unidos estejam bem. Porque se ele estiver mal, o mundo inteiro cai de joelhos. Então, não é uma boa ideia. E, professora, Meu Deus do céu. Professora Alexandra, para fechar. Qual o cenário que você enxerga agora para os próximos dias? Vou até me atrever a falar meses, mas os próximos dias agora, que o conflito está numa escalada ali que parece que não vai parar tão cedo, né? Segundo o Netanyahu é pra já, né? E eu digo até na ótica econômica, né? Olha só, bom, primeira coisa, o Irã não é a Venezuela. Né, em termos de armamentos, em termos de todo o poderio bélico. Começa por aí, tá? O que o Irã está fazendo? Ele está tentando envolver todos os países do Oriente Médio. Então, ele bombardeia aqui, bombardeia ali, na esperança que todos se voltem contra os Estados Unidos. Se a gente adotar a máxima de seguir o dinheiro, realmente o conflito acaba rapidamente. Por quê? Porque não é economicamente viável que ele se estenda por muito tempo. Há o interesse o quê? Há o interesse nas reservas de petróleo. O Irã Irã e Venezuela são as maiores reservas de petróleo. Então, há interesse nas reservas de petróleo, e uma guerra, se ela permanecer mais tempo, todo mundo perde. Só fazendo um parênteses, quando as pessoas acham que isso não afeta, porque, por exemplo, nós estamos no Brasil, do outro lado do oceano, somos pacíficos, pacifistas. Gente, eu me lembro da minha mãe, que ela contava, minha mãe nasceu em 43. Ela lembrava com 2 aninhos, a minha avó tirando ela da cama no Rio de Janeiro, às 3 horas da manhã. Vai ver o Flamengo. Indo pra fila do pão. E às 6 da manhã, a minha avó comprava 3 pãezinhos. Que era a quantidade máxima que tinha. Por quê? Porque nós não produzimos trigo e os campos de trigo na Europa estavam destruídos. O primeiro pãozinho minha avó dava pra minha mãe, como criança. O segundo pãozinho, quando ela chegava em casa, ela dava pra minha mãe também, e o terceiro ela dava pro meu avô. Ela mesma ficava sem. Então, se a gente acha que a gente não é afetado, não é assim que a coisa funciona. Então, quando o mundo inteiro começa a ser afetado, é o interesse mundial que isso acabe logo. Mas, como eu disse, é uma temeridade você fazer qualquer previsão. A gente não pode esquecer do que Israel sofreu 2 anos atrás, tá? E o espírito realmente de vingança que eles têm. Por quê? Porque foi um massacre e há uma determinação em vários países daquela região onde a primeira cláusula constitucional é acabar com o Estado de Israel. Então, enquanto Israel tiver ainda questões a resolver e imaginando que o poderio bélico ainda exista,
com certeza esse conflito vai continuar existindo. A mesma coisa nos Estados Unidos, que o Trump já deixou bem claro que ele não vai deixar que as economias financiem o terrorismo, e o que os Estados Unidos alega que o Irã tem uma grande ação como financiador do terrorismo. Então, realmente, eles vão continuar procurando destruir as bases que financiam terrorismo dentro do Irã e de qualquer outro país que estiver ligado a essa situação. Olha aí, hein? Eu não tenho essa dignidade de lampião que nem eu tenho. Vem pra cá com resolver Professora Alexandra Cabrita, eu quero agradecer muito sua presença aqui. Sim. Cabrita, perdão, aqui no Boa da Pan. E, professora, pra encontrar você é na Uninter, né? Exatamente. Nós temos o Pod Money, tá? Que vocês encontram no YouTube, né? Onde sempre tem entrevistas, sempre tem discussões sobre temas que estão aí na crista da onda, desmistificando a economia, trazendo informação para vocês, tá? E eu fico muito feliz quando vocês brincaram comigo, né? Eu sou professora da Uninter, né? E desde 2025, pelo meu sotaque, todo mundo já vê que eu sou do Rio de Janeiro, mas mudei para Curitiba, cidade que me recebeu maravilhosamente bem. Aliás, eu costumo dizer que é uma grande injustiça dizer que o curitibano não recebe bem, muito pelo contrário, né? Fomos muitíssimo bem recebidos. E, como eu disse, eu também exerço esse trabalho voluntário, que é professora da Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro, e recebi essa homenagem que me deixou muito feliz como conferencista emérita da Escola Superior de Guerra. Então, divido aí com vocês essa imensa alegria aí. Olha, que legal. E, professor, olha, todo mundo aqui, ó, lá no nosso YouTube, a galera comentando bastante. Foi uma verdadeira aula. Eu espero que você venha mais vezes durante esses próximos dias, porque vai ter coisa pra falar, né? E ainda nem entrou, vamos um dia fazer uma aula aqui de investimento, ainda mais a galera que ficou meio assustada ali, que a Selic deu uma quedinha, né? Pra quem gosta de investir em CDB ali, né? Mais Selic e tal. Mas só deixando claro, né? Que essa queda da Selic, ela tem uma visão, assim, uma importância, né? Porque é o seguinte, o governo tá querendo ver se ele movimenta a economia. Pois é. Então, se ele movimenta a economia, tá? Mas qual é o problema? Tá cheio de problema. Né? Você sabe que tem problema. Essa decisão tem que ser feita com muito cuidado. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o dinheiro fica mais barato e o crédito, fica até nervosa, o crédito fica mais barato também, se a indústria não conseguir suprir essa demanda, a gente tem o maior bicho-papão, que é a inflação. Então é uma decisão. Eu sempre fui a favor da queda dos juros, mas particularmente nesse momento agora, nessa situação mundial, eu, assim, fiquei mais propensa a não mudar nada. Mas eles mudaram. Segurar o gasto do povo, né? Não financiar nada. Não, deixar o crédito um pouquinho mais caro para que as pessoas não tenham essa tendência. Eu concordo. Mas como nós temos uma missão aqui, vale lembrar que sempre a gente precisa pensar, eu mereço ou eu preciso? E adote sempre o aborta da sua vida o eu mereço, esquece. O que a gente precisa são 2 pares de sapato, 2 mudas de roupa, um prato de arroz e feijão na mesa e um teto que não precisa ser seu. Você precisa ter dinheiro para pagar aluguel. O resto é desejo transformado em necessidade que a gente pode gastar depois. Boa! Professora, como que é o nome do podcast? É o Pod Money no YouTube. Pod Money. No YouTube da Uninter. Da Uninter, isso. Pô, professora, mande um abraço pra todo mundo da Uninter. Obrigado. Um abraço enorme pro pessoal da Uninter, em especial pros meus colegas da economia, o professor Daniel, que é o meu coordenador, a Olivia, o Jefferson, o Pedro, a Carol, o Johnny. É uma equipe bem bacana e que me recebeu da melhor maneira possível. Boa! Salva de palmas, professora Alexandra Cabrita, aqui no Boa da Pan.